Five Nights at Freddy's é um jogo lançado em 2014, que eu tenho certeza que você já jogou ou já viu alguma gameplay. Inicialmente, a franquia tem uma temática simples, mas as coisas começaram a crescer e, meu amigo, caso tu não saiba, até filme vai sair esse ano. Outra coisa que ficou muito popular entre os fãs de FNAF são as VHS tapes. Existem várias delas no YouTube e vocês me pediram muito pra trazer pro canal esse tema, e é exatamente isso que a gente vai fazer hoje. Só um aviso antes do vídeo começar, eu comecei a fazer live na Rede Roxinha, então se você não quiser perder, o link tá na descrição. A fita começa com o investigador dizendo que recebeu uma ligação incomum, mas como se tratava de um trabalho, ele não ia recusar. Quem ligou pra ele foi o gerente de um restaurante chamado Freddy Fazbear Pizzas. E segundo ele, estavam acontecendo alguns eventos paranormais no restaurante. A gente já consegue até imaginar que tipo de eventos. O investigador disse que ficou surpreso, porque geralmente ele é chamado para lugares abandonados ou construções antigas. E esse restaurante estava aberto há menos de 5 anos. Ou seja, mais ou menos em 1980. Ele também disse que se não houver nenhum tipo de intervenção nesses eventos, o restaurante terá que ser fechado, para uma reabertura em outro local. Em seguida, ele começa a ler todas as informações que o gerente passou para ele tentar solucionar esse caso. They've reported that mysterious and disembodied voices can be heard all throughout the restaurant. Company property, particularly the animatronics themselves, will often move around the restaurant during the night, even when the power to the building is shut off completely. Sometimes said property will mysteriously disappear, and then reappear a day or so later. And then this is one of the incidents they were telling me about, where basically a bunch of kids came running out of the bathroom crying because they saw, quote, someone else staring at them in the mirror, and that they were speaking in a language they didn't understand. Ele também fala sobre o relato de alguns funcionários que se sentem mal trabalhando lá, principalmente quando ficam perto dos animatronics. Só que tipo, quem não se sentiria mal? O pior fica pro pessoal da noite. Os funcionários da noite contam que sempre aparecem crianças que aparentam ter entre 8 e 11 anos, caminhando pelo restaurante, geralmente uma de cada vez e durante horas, mesmo quando as portas já estão fechadas. E aí, quando eles vão checar se é alguma criança perdida ou presa, simplesmente as crianças somem de vista. Ou seja, eu já teria me demitido há muito tempo. O investigador então conclui que deve ser algum tipo de poltergeist, mas nada que seja violento, já que ninguém teria ido de arrasta pra cima no local. Ele checa os seus equipamentos e vai até o restaurante, que teoricamente está vazio. E só a frente ali do restaurante já dá uma sensação de desconforto. Ele entra e, uau, a porta está aberta. E completando as notícias boas, não tem luz no prédio. Mas ele diz que isso é bom, porque assim não vai haver interferência de luzes ou de temperatura. Ele olha o restaurante usando uma lanterna e verifica o palco, onde os animatronics deveriam estar. Porém, ele percebe que tá faltando alguém. Sim, o nosso querido amigo Fred não tá no palco. A gente só consegue ver a Chica, Bonnie e o Foxy. So I was told that all of their animatronic characters should be on stage and shut down, and there seems to be one missing. I was told there's a bear, a bunny, a chicken, and a fox, and it doesn't seem like the bear one's on stage. Probably shouldn't jump the gun just yet though. Maybe one of the employees forgot to take him out of storage or something. Ele começa a montar os equipamentos para tentar algum contato com as crianças no local, com a ajuda de algum tipo de leitor magnético ou de calor. Perdão, eu realmente não sei. Ele faz uma varredura no local. Tá tudo muito escuro e só dá para ouvir os passos do investigador. O leitor aponta uma presença e o investigador prepara outro equipamento chamado Caixa de Espíritos, que é basicamente um rádio por onde ele pode conversar com os possíveis fantasmas das crianças. Ele liga o rádio e um barulho é emitido pelo equipamento. Ele explica que não quer machucar quem possivelmente tá ali. Ele só quer saber se existe alguma presença ou não. Ele se apresenta e pede que repitam seu nome. E é nesse momento que uma criança responde ele. My name is Sean. Can you say my name back to me? Sean. Whoa, shit, here we go. Okay, just so I can make sure that wasn't a coincidence, can you say my name again? Sean. Depois de ter certeza que realmente havia uma criança ali, o Sean começa a fazer perguntas e descobre que ele está falando com Suzy, uma criança de 8 anos que foi...
tu sabe, por alguém vestido de coelho. O Sean fica surpreso com tudo que ele ouviu e desliga o rádio pra olhar a filmagem e ter certeza que conseguiu gravar toda a conversa com a Suzy. Ele verifica e depois diz que o restaurante tem funcionado por 5 anos, mas os donos disseram que os eventos paranormais só começaram depois do mês de julho, e essa gravação foi feita em agosto, ou seja, seria uma coisa bem recente. Ele aponta a hipótese de que algum funcionário poderia ter tido um colapso nervoso e atacado as crianças. Agora, imagine esse cara trabalhando em mercado. Ou a segunda hipótese seria de que a Suzy estaria mentindo pra ele. O Sean diz que para um local infantil aquelas respostas estavam bem incomuns e que ele ficou surpreso com a forma direta que a criança respondeu ele. Depois disso, ele liga o rádio e tenta fazer contato com a Suzy de novo, mas sem sucesso. Ele pergunta se ainda tem alguém ali com ele, e enquanto ele usa o leitor, uma cadeira é arrastada. Ele pergunta se alguém arrastou a cadeira, e a resposta é off, ou desligue, e a lanterna do Sean é apagada sozinha. Meu amigo, nesse momento eu já estaria fugindo para outro país. O Sean pergunta se agora que a lanterna está desligada eles podem conversar, e mais uma vez a voz pede para que ele desligue, só que dessa vez o rádio, acabando assim com um barulho. O investigador faz o que a voz pediu e de novo afirma que ele não quer machucar ninguém, ele só quer fazer perguntas, mas um barulho chama sua atenção e ele diz ver uma sombra no escuro. Can you tell me where you are right now? The fuck is that noise? What the fuck is that? Hello? Ele liga a lanterna, mas não tem ninguém. Ele diz que talvez a câmera não tenha gravado o que ele viu e vai atrás da possível pessoa que estava ali. Plot twist, a câmera não gravou. O Sean vai até uma parte do restaurante onde tem umas mesas de jogos e um corredor onde ficavam os banheiros. Uma das portas abre, mas não tem ninguém lá, além do Sean. What the fuck? As duas portas se trancam sozinhas, e o Sean diz que vai pedir para que os funcionários abram as portas no dia seguinte, para que ele possa tentar contato com quem estiver no banheiro. Ele faz outra pausa para conferir se a câmera gravou tudo o que aconteceu, e quando ele volta a gravar, ele diz que tem certeza que quem viu minutos antes foi uma criança, provavelmente igual ao que os funcionários já haviam relatado. Ele decide ligar o rádio de novo, para saber se ainda existem presenças naquele local. Se não, ele vai embora, e é nesse momento que ele escuta um barulho que definitivamente é uma criança. Let's go ahead and turn the spirit box back on, see if we can get anyone else here to talk with me, and also see if any other activity will happen tonight. If not, then I'm probably gonna call it quits for tonight. Holy shit. Hello? O Sean vai atrás do som e começa a explorar outra parte da lanchonete, até que ele encontra o nosso querido amigo Fred, sentado no fundo de uma sala cheia de mesas. Ele acha uma boa ideia tentar falar com Fred e saber se existe uma ligação das crianças com os animatronics, e para surpresa dele, de fato alguém responde. I just want to know if someone else is in here with me. Did someone here move the... I am You are? Okay, good. What's your name? Gabriel. Gabriel. Gabriel, uma criança que está aprisionada dentro do animatronic do Fred. Ele tem uma história parecida com a da Suzy, levando a crer que foi a mesma pessoa que os Um funcionário enganou ele, mas ele não consegue descrevê-lo. E antes que as perguntas terminem, o Gabriel manda o investigador sair, só que de uma forma bem medonha. I was talking to another spirit here named Susie, and she mentioned something about someone in a bunny suit. Does that sound familiar to you? Gabriel, are you still there? Get out. Get out? Why? Why do you want me to leave, Gabriel? Get out. Get out. Have I said something to upset you? Get out. What the fuck? Why did this just go out? What the fuck? Whoa, what the fuck? Holy shit! O Gabriel barra Fred dá basicamente um jumpscare no Sean e ele sai correndo até a porta, que, adivinhe só, tá trancada. O Sean quebra o vidro e quando ele tá do lado de fora, alguém dá um tiro nele e a câmera cai no chão. Alguém se aproxima e pega a câmera, desligando ela. Esse é o final da tape, que me deixou um tanto
tanto quanto surpresa. Essa filmagem foi encontrada pelo FBI e só foi liberada 25 anos depois da data de expiração. Não existem muitas explicações, mas existem muitas perguntas. A grande maioria dos comentários nesse vídeo fala sobre o fato do Gabriel não ter matado e sim salvado o Sean. Ele ter mandado o Sean sair e seguir ele só até o corredor explicaria isso. Ele só queria ter certeza de que o Sean sairia antes do homem chegar, já que o investigador já sabia demais. Outras pessoas disseram que o Gabriel mandou ele sair porque já estava perdendo o controle sobre o Fred, e quando o Fred de fato assumisse o controle do animatronic, ele mataria o Sean. Enfim, são muitas perguntas, e se você tem alguma teoria, pode deixar nos comentários. Muito obrigada pra ti que assistiu até aqui. Não esquece de se inscrever e de curtir o vídeo. E eu acho que eu te vejo na próxima.